Um jantar, um gravador ligado e um CEO que perdeu tudo. A primeira frase sai com a serenidade de quem já chorou demais. A voz de Natalie é calma, mas há uma raiva contida, quase silenciosa, que vibra em cada palavra. Aquela noite começou como tantas outras, com perfume caro, talheres de prata e o som dos copos de cristal tilintando. Mas no ar havia algo diferente. Uma frieza quase tangível, como se a temperatura do restaurante tivesse caído 20 graus quando Morgan, a mãe do meu suposto encontro, abriu a boca. Oh, meu Deus! Natalie vem de uma família monoparental? Que força! Conseguir alguma coisa na vida assim! As palavras dela foram ditas com um sorriso educado, mas os olhos eram lâminas. Cada sílaba era um golpe, e o riso contido de Brian, o filho, o meu encontro foi a confirmação de que não estávamos ali para jantar. Estávamos ali para sermos dissecadas. Minha mãe, sentada ao meu lado, manteve a postura impecável. As costas retas, o olhar firme, o mesmo olhar que me guiou quando éramos só nós duas. E o mundo parecia enorme demais. Ela apertou minha mão sob a mesa, como quem diz, aguenta mais um pouco, filha. Mas dentro de mim algo se partia. Enquanto Morgan falava sobre pessoas de classe baixa, eu lembrava das noites em que minha mãe voltava do hospital exausta, o uniforme ainda cheirando a desinfetante, e mesmo assim sorria para mim. Do pai, que o câncer levou cedo demais. Da promessa que fiz a ele. Eu vou cuidar dela, papai. E agora ali estávamos, sendo julgadas por quem nunca precisou lutar por nada. Namorar alguém como você deve ser complicado para o Brian, continuou Morgan, saboreando cada palavra. Brian apenas assentiu, com aquele ar superior que disfarçava uma mediocridade elegante. O garçom colocou a taça de vinho à minha frente. O líquido rubro refletiu meu rosto calmo, controlado, mas dentro de mim fervia. A cada segundo, a humilhação crescia como uma maré prestes a transbordar. Minha mãe tentou encerrar a conversa. Com licença, mas não precisamos continuar ouvindo isso. Richard opaiu baixo. Tão presunçosas, essas pessoas comuns. Commons. Have. Ah, yes. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um selo. Eles realmente acreditavam que pertenciam a outro tipo de humanidade. Por um instante, pensei em levantar e ir embora. Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo orgulho que eles achavam que eu não tinha, me fez ficar. Olhei para eles, sorri com calma e disse: então vocês estão sugerindo que a gente feche a conta, é isso? Eles riram. Acharam que eu estava falando do jantar. Mas eu falava de outra conta. A verdadeira. Minha mãe me olhou com aquele brilho que sempre precede algo grande. Ela entendeu. Saímos do restaurante em silêncio. O ar frio da noite cortava o rosto, mas era libertador. No retrovisor do carro, vi as luzes do restaurante ficando para trás, pequenas, distantes, como as pessoas que tínhamos deixado lá dentro. Eu não sabia ainda, mas aquela humilhação seria o gatilho de tudo o que viria depois. Foi ali, no meio daquele silêncio cheio de dor, que uma ideia começou a crescer, uma ideia que mudaria o destino de todos nós. Mas o que eles não sabiam é que eu já estava gravando tudo. Eles riram quando a minha mãe disse que íamos fechar as contas. Mas 2 dias depois, deixaram de rir. O silêncio no carro naquela noite era mais pesado do que qualquer palavra. A estrada parecia interminável, e o som dos pneus no asfalto era o único ritmo que me impedia de desabar. Minha mãe quebrou o silêncio primeiro, com a voz serena, mas cansada. Você está bem, filha? Eu queria dizer que sim, mas não estava. Não era apenas raiva, era vergonha. Vergonha de ter acreditado, por um segundo, que eu era digna de sentar naquela mesa. Naquela noite, deitei na cama e encarei o teto escuro. As vozes ainda ecoavam na minha cabeça. Família monoparental. Pessoas comuns. Baixa classe. I was Mike-side. Palavras que, para eles, eram só insultos. Mas para mim, eram cicatrizes abertas. Acordei antes do sol. A casa estava silenciosa e o cheiro de café fresco enchia o ar. Minha mãe já estava na cozinha como sempre. Quando ela me viu, sorriu. E aquele sorriso dizia: eles não podem nos quebrar,
Mas algo em mim já tinha mudado. O orgulho ferido se transformava em determinação. Era hora de reagir não com gritos, mas com inteligência. 2 dias depois, Brian me mandou uma mensagem. Desculpa pelo jantar. Acho que houve um mal-entendido. Lieri. Sim. O mal-entendido foi ele achar que eu era alguém que se deixaria humilhar sem lutar. Respondi como um simples. Tudo bem, Brian. Vamos conversar pessoalmente. E ele aceitou de imediato. O ego dele não permitiria rejeição. Nos encontramos num café discreto, longe dos olhares de quem o adorava. Ele chegou com aquele sorriso ensaiado, o mesmo sorriso que me irritava desde o primeiro encontro. Sentou-se, pediu um expresso duplo e disse: Olha, minha mãe exagerou um pouco, mas você também reagiu demais. É questão de posição social, entende? Posição social. Como se respeito tivesse hierarquia. Como se caráter tivesse preço. Olhei para ele e, pela primeira vez, não senti raiva. Senti pena. Pena de alguém que acreditava que o mundo girava em torno do sobrenome. Brian, disse calmamente. Você sabe que o seu banco administra o dinheiro de muitas famílias, certo? Ele assentiu, distraído, achando que era apenas conversa de cortesia, inclusive o da minha família. O sorriso dele vacilou por um segundo, mas logo voltou. Ah, imagino que seja uma quantia simbólica. Foi nesse instante que percebi. Ele realmente acreditava que éramos pequenos, tão cegos pela arrogância, incapazes de ver além do próprio espelho. Saí daquele café decidida. O que havia começado como humilhação, agora era um propósito. Eu não queria vingança, queria justiça. Não por mim, mas por todas as vezes em que vi minha mãe ser ignorada, subestimada, invisível. Naquela noite, sentei na varanda, o gravador nas mãos. Reproduzi as vozes deles mais uma vez frias, afiadas, sem arrependimento. E, pela primeira vez, não chorei. Sante força. A gravação não era mais apenas prova. Era a arma que encerraria décadas de soberba. Eles acharam que tinham me derrotado. Mal sabiam que tinham acabado de me dar o motivo perfeito para lutar. Naquela noite, nasceu um plano, e o começo do fim para a família deles. O relógio marcava 0:47. A casa estava mergulhada num silêncio tão denso que até o som do vento parecia hesitar. A luz azul do celular iluminava o quarto escuro. O nome na tela piscava. Avô Oliver Parker. Demorei alguns segundos antes de apertar o botão de chamada, como se aquele gesto simples fosse mudar tudo. Alô? A voz dele soou grave, firme, do outro lado da linha. Mesmo depois de anos afastado dos negócios, o tom ainda carregava autoridade. Natalie. Aconteceu alguma coisa? Por um instante, hesitei. Não queria parecer fraca. Mas quando comecei a falar, as palavras saíram em avalanche: o jantar, os insultos, o riso abafado de Brian, o olhar gélido de Morgan, a humilhação disfarçada de gentileza. Cada lembrança vinha com um nó na garganta. Do outro lado, silêncio. Mas era o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Finalmente ele disse, com a calma de quem já enfrentou guerras empresariais e traições piores: Eles não sabiam quem você era, não é? Não, e nem importava. Mesmo que soubessem, teriam nos tratado da mesma forma. Houve uma pausa. Depois, apenas uma frase. Amanhã, 9 da manhã. Aqui em casa. Traga sua mãe. A ligação terminou, mas a respiração dele ainda ecoava na minha mente pesada, controlada. Era a respiração de quem estava planejando algo grande. Fechei os olhos, o celular ainda quente na mão, e lembrei das vezes em que visitava o avô quando criança. As paredes do escritório dele cheiravam a couro e café, e ele me ensinava que respeito não se pede, conquista-se. Naquela noite, entendi o que ele queria dizer. Caminhei até a cozinha. Minha mãe estava lá, sentada à mesa, com um copo de leite morno entre as mãos. Ela não dormia. Quando algo me perturbava, nunca dormia. Você ligou para ele, não foi? Assenti. Ela suspirou, cansada, mas o olhar trazia algo novo. Era esperança misturada com medo. Ele vai se envolver? Dessa vez, sim.
Ficamos em silêncio por um tempo, escutando o tic-tac do relógio de parede. E foi nesse som constante, monótono, que senti a virada dentro de mim. A garota ferida começava a desaparecer, e em seu lugar surgia alguém que aprendera a lutar com estratégia. Peguei o gravador e o coloquei sobre a mesa. Você acha que ele vai querer ouvir isso? Ele não só vai querer, respondi. Ele vai precisar. Apertei o play. As vozes de Morgan e Richard preencheram o silêncio da cozinha frias, venenosas, afiadas. Minha mãe fechou os olhos e eu percebi uma lágrima escorrendo, não de dor, mas de indignação. Quando a gravação terminou, ela respirou fundo. Eles vão se arrepender. Saí da cozinha e olhei pela janela. A cidade dormia, mas eu sentia lá fora. O destino já estava se movendo. O que começou como humilhação, agora tinha se tornado uma operação. E o primeiro movimento seria feito ao amanhecer. Eles tinham o poder. Nós tínhamos a verdade. E a verdade, quando vem à tona, destrói impérios inteiros. E foi assim que uma gravação de 12 minutos destruiu 20 anos de poder. O relógio marcava 9 em ponto, quando eu e minha mãe atravessamos o saguão de mármore do Sunrise Bank. O ar ali dentro parecia mais frio do que o normal, ou talvez fosse só a tensão que gelava o corpo. Cada passo ecoava como se o prédio inteiro nos observasse, curioso, desconfiado. A recepcionista nos reconheceu pelo nome. Seu olhar, normalmente indiferente, vacilou. Por favor, senhorita Parker, a sala de reuniões já está preparada. Parker. Ouvir o meu sobrenome dito em voz alta naquele lugar foi quase irônico, o mesmo nome que, há poucos dias, aquelas pessoas haviam pisado. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu parar. Do outro lado da mesa estavam Morgan, Richard e Brian. Mas não eram os mesmos. Não havia mais arrogância, só medo. Morgan se levantou apressada, o rosto pálido. Senhorita Natalie, por favor. Eu. A voz dela tremia, tentando construir uma desculpa que já nascia morta. Eu mantive o tom sereno. O que exatamente? Está a pedir desculpa? Morgan mordeu o lábio, impotente. A pergunta era simples demais, impossível de responder sem admitir tudo. Então, a porta atrás de mim se abriu novamente. E o som das bengalas sobre o piso ecoou como um trovão. Oliver Parker entrou na sala. Mesmo aos 78 anos, ele carregava o tipo de presença que fazia os outros endireitarem a postura. Bom dia, disse, com voz firme. Parece que temos muito a discutir. Richard se levantou num salto. Oliver, não há necessidade de drama. Um mal-entendido. Você sabe como as coisas são. Mas o olhar do meu avô o cortou como lâmina. Um mal-entendido? Ele jogou uma pasta de documentos sobre a mesa. Essas são as contas da família Parker e os fundos deixados por meu filho, o pai da Natalie. Juntos, somam mais de 7 milhões de dólares. Você ainda acha que é um mal-entendido? O rosto de Richard perdeu a cor. Brian olhou para o pai, buscando uma saída, mas não havia. Eu assistia a tudo em silêncio, sentindo um frio estranho no peito. Não era vingança. Era justiça. Era ver o peso da verdade cair sobre quem acreditava ser intocável. Um dos diretores da mesa tentou intervir. Senhor Oliver, talvez devêssemos avaliar o histórico do Sr. Richard antes de qualquer medida. Mas o avô ergueu a mão, cortando o ar. Avaliar o histórico? Ele riu, um riso curto e amargo. Então avaliem isto. Tirei o gravador da bolsa. O clique do botão play soou alto demais para uma sala tão silenciosa. E então, as vozes. As mesmas vozes que nos haviam ferido no restaurante. Morgan, com seu falso tom doce. Pobres inúteis. Isabellability. Richard, arrogante. Gente comum não merece sentar à nossa mesa. E por fim, Brian, com aquele riso abafado que eu nunca mais esqueci. Ninguém se moveu. As palavras ecoaram até o último segundo da gravação. Quando o som cessou, o silêncio era quase sagrado. Oliver apoiou as mãos sobre a mesa. É isto que lhe dera o meu banco? Pessoas que julgam caráter pela origem? Richard tentou se defender, mas a voz lhe falhou.
Brian, em desespero, apontou para mim. Ela só veio até mim por interesse. Ela sabia quem eu era. Meu avô o interrompeu, gelido. E você sabia quem ela era? Brian gaguejou. Não. Pois é. E mesmo assim a humilhou. Se tivesse caráter, o sobrenome dela não importaria. Richard tentou mais uma vez. Oliver, isso é injusto. Foi só uma brincadeira fora de contexto. Brincadeiras não destroem pessoas, Richard, mas orgulho sim. O ar da sala ficou denso. Um dos membros do conselho levantou-se, encarando Oliver. Então, qual é a sua decisão? Meu avô respirou fundo. A partir de hoje, Richard está afastado do cargo de CEO. E quanto ao Brian? Ele olhou para mim. Espero que aprenda o que é dignidade antes de tentar comandar algo de novo. Ninguém respondeu. Eu guardei o gravador, olhando para cada um deles não com ódio, mas com a calma de quem finalmente se libertou. Naquele dia, percebi que o verdadeiro poder não está em quem manda, mas em quem não se curva. Depois da tempestade restou apenas o silêncio. E no meio dele, o som leve da queda de quem achava que nunca cairia. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpa. A cidade continuava a girar, mas para mim tudo parecia suspenso, como se o mundo estivesse respirando fundo antes de recomeçar. As notícias chegaram devagar, uma por uma, como ecos distantes de uma batalha já vencida. Richard Parker, o homem que me chamou de comum, fora removido oficialmente do cargo. O conselho não teve escolha. O nome dele manchava mais do que ajudava. Fontes internas diziam que ele passou os dias seguintes trancado no escritório, olhando para a cadeira vazia, onde por 20 anos acreditou ser invencível. Brian, o filho que herdaria o império, não aguentou a humilhação. Tentou permanecer na empresa em um cargo menor, mas a presença dele era um lembrete constante da vergonha pública. Um mês depois, pediu demissão. Alguns dizem que tentou abrir uma fintech, outros que fugiu para o exterior. E eu nunca procurei Zabar. Algumas histórias precisam terminar em silêncio. Morgan, a matriarca orgulhosa, desapareceu dos eventos sociais. Várias lojas e associações recusaram seu nome. Vi uma foto dela meses depois em um pequeno café, de uniforme, atendendo mesas. A mulher que um dia me olhou de cima agora servia clientes que mal notavam sua presença. E não senti prazer em vê-la assim. Apenas uma estranha melancolia. Como se o mundo tivesse cobrado seu preço e nada mais precisasse ser dito. Mas no meio de tudo isso, havia minha mãe. Ela continuava igual serena, firme, com aquele olhar que atravessava qualquer dor. Uma noite, sentamos à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tudo começou. O gravador estava ali, desligado. O silêncio agora era diferente. Não doía. Ela colocou a mão sobre a minha e disse: Sabe, filha, eu nunca quis vingança. Só queria que te vissem como eu sempre te vi. Senti o nó na garganta, mas sorri. Agora eles viram, mãe. E no fundo, acho que foi você quem venceu. Por um instante, tudo pareceu leve. O vapor do chá subia devagar. O relógio marcava 9 da noite. E eu percebi que pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Olhei para o gravador sobre a mesa e pensei em apagá-lo. Mas decidi guardar. Não como lembrança de dor, e sim como prova de que a dignidade sobrevive até nas ruínas do orgulho. Eles perderam o poder. Nós recuperamos o respeito. A câmera se afasta lentamente, mostrando mãe e filha rindo baixinho, enquanto o luar atravessa a janela. No fundo, a narração suave de Natalie encerra a cena. Eu achava que aquele jantar tinha acabado comigo, mas no fim, foi ele que me mostrou quem eu realmente era. O tempo passou, e um dia percebi que não precisava mais provar nada a ninguém. Meses se passaram desde aquele encontro no banco. A vida, aos poucos, voltou ao ritmo de sempre, mas dentro de mim, tudo havia mudado. A dor da humilhação, o peso da vergonha, o gosto amargo da raiva, tudo aquilo havia se transformado em algo maior. Maturidade. Lembro-me do dia em que recebi o e-mail da diretoria. O assunto dizia apenas:
Promoção confirmada. Por um segundo pensei que fosse um engano, mas não era. Eu havia sido promovida não por sobrenome, nem por conexões, mas porque o meu trabalho havia falado mais alto do que qualquer preconceito. Sentei na minha mesa, fechei os olhos e sorri. Não era vitória sobre eles, era vitória sobre quem eu tinha sido. Aquela Natalie que um dia duvidou do próprio valor agora sabia. Respeito não se herda. Conquista-se. Naquela noite, levei minha mãe para jantar num restaurante simples à beira do rio. Nada de luzes de cristal, nada de talheres de prata, apenas o som da água correndo e o vento leve entre as árvores. Ela riu quando viu o cardápio. Parece até o primeiro lugar onde trabalhava, lembra? Lembro, mãe. E é por isso que quis voltar aqui. Porque foi aqui que aprendi o que é começar do zero. Enquanto o garçom se afastava, olhei para ela. As rugas no rosto contavam a história de uma mulher que nunca se dobrou, que transformou dor em força, solidão em coragem. E, naquele momento, percebi: tudo o que sou, devo a ela. O verdadeiro valor não está no que herdamos, mas no que escolhemos preservar. Quando voltamos para casa, sentei na varanda e vi o céu cheio de estrelas. Peguei o antigo gravador, o mesmo que havia mudado tudo, e desta vez, apertei delete. O som do clique foi libertador. Como se, ao apagar aquela gravação, eu finalmente encerrasse um ciclo. Fechei os olhos e respirei fundo. A voz do meu avô ecoou na memória. Respeito não se pede, conquista-se. Sim, ele tinha razão. Mas há algo que ele não me disse, que o respeito verdadeiro começa quando aprendemos a nos respeitar primeiro. Aprendi que o mundo pode ser cruel, mas quem se conhece nunca se perde. Olhei para a câmera, com um sorriso tranquilo, não o sorriso da vingança, mas da paz. É diche, som voz firme. Se já te fizeram sentir pequeno, lembra-te, o valor não está no nome, está no olmo. Escreve nos comentários: eu superei se algum dia também te levantaste depois de caíres. Porque a tua história, assim como a minha, merece ser contada. O poder pode mudar de mãos, mas o valor de ser quem somos, esse nunca se perde.